Fala galera, tudo bem? Teco Martins, CrossFit 198. A fórmula do CrossFit. Qual que é o molho especial do CrossFit? Na verdade, é super importante para você entender esse vídeo, dar uma olhada no vídeo que a gente fez sobre o que é fitness, o que é condicionamento físico. Esse vídeo é praticamente a continuação dele, então dá uma olhada lá. Bom, quando a gente pensa no CrossFit como fórmula, não tem como pensar previamente o que o CrossFit entende como condicionamento físico. E essa concepção de condicionamento físico foi criando a necessidade de desenvolver um programa o mais equilibrado possível. Que a gente conseguisse ter uma implementação que entregasse para o praticante regular, para o praticante que consegue ter uma boa rotina e uma ótima alimentação, a capacidade respiratória próxima de um corredor de 800 metros, o controle corporal de um ginasta olímpico e o equilíbrio entre contração e estiramento de um levantador de peso olímpico. Olhar um cenário tão alto, né, em termos de performance, dá até uma assustada. Mas se você parar para pensar, e eu vou fazer uma comparação que eu adoro fazer com o automobilismo, apesar de não ser tão fã de carros assim, mas se você pensar até no automobilismo esportivo, toda a tecnologia empregada para esses carros correrem o mais rápido possível são posteriormente usadas nos carros de passeio. E não é por esse motivo que você vai pegar o seu carro e sair que nem um louco aí na rua. Não tem muita diferença no CrossFit. Se a gente olhar o olhar dos treinadores para o esporte de uma forma geral, e tentando incorporar essas ferramentas, esses métodos, os recursos esportivos dos atletas no dia a dia de pessoas normais dentro do seu box, a ideia é tentar trazer o que o esporte faz de melhor para a gente conseguir desenvolver nosso condicionamento físico, mas principalmente a nossa saúde, guardadas as devidas proporções. Lembrando que uma das necessidades desse programa é desenvolver sessões de treino que sejam inclusivas, que todo mundo consiga fazer. Mas pensando no CrossFit como fórmula, ele criou algumas necessidades. A primeira dela em ser constantemente variado. Tentar evitar de toda maneira os efeitos de acomodação. Eu gosto de dizer que a única rotina, a única coisa que é igual no CrossFit é treinar. Mas os seus treinos nunca são os mesmos, a sua segunda-feira nunca vai ser a mesma. Sempre tem um treino novo, um estímulo novo, justamente para o seu corpo não entrar num fluxo de acomodação. A segunda necessidade nessa fórmula é colocar um elemento de movimento funcional. A gente vai meio que na contramão das academias tradicionais. A gente busca movimentos que vão reunir o máximo de ações musculares possíveis, trabalhar cadeias musculares inteiras, tentar trabalhar o máximo de articulações possíveis num único gesto. Porque a gente entende que esses movimentos eles estão muito mais próximos de situações reais de vida. Eles estão muito mais próximos do que a ação de um bombeiro no resgate. Eles estão muito mais próximos do que a ação de um soldado em campo de batalha. Eles estão muito mais próximos de um carregador quando está fazendo uma mudança, de uma pessoa quando sai do supermercado. Então os movimentos no CrossFit precisam ser, quando a gente fala de movimento funcional, a gente entende que a funcionalidade está na reunião de um máximo de ações musculares possíveis. E o terceiro elemento talvez seja o elemento que tenha a maior polêmica, é a alta intensidade. Quando a gente fala em alta intensidade, entra numa fórmula básica de geração de potência, né? É força vezes distância sobre o tempo. O quanto você consegue ser produtivo. Eu gosto de dizer que praticantes de CrossFit se tornam pessoas produtivas. Eles conseguem fazer tarefas no menor tempo possível, ou eles conseguem realizar muita tarefa num tempo determinado, ou ele consegue ter uma capacidade de deslocamento, uma capacidade de deslocamento de carga acima da média. É lógico que quando a gente fala de intensidade, né, tem muito a ver com produtividade, mas essa intensidade ela precisa ser respeitada.
Quando eu falo que ela precisa ser respeitada, existe uma coerência entre ser virtuoso e consistente. Quando você consegue ter um equilíbrio em virtuosidade e consistência, você está livre para se aventurar na alta intensidade. O que isso quer dizer? Isso é uma temática que o Greg Glassman, o fundador do CrossFit, trouxe logo que começou a ter as primeiras polêmicas sobre a alta intensidade. A virtuosidade tem com a maestria do movimento, o gesto, saber executar bem cada habilidade. E a consistência é você conseguir manter o ritmo com esse padrão de movimento durante a sessão de treinamento. Só então, quando você tem um gesto muito bem apurado, quando você tem a manutenção desse ritmo, você está pronto para se aventurar com cargas mais elevadas ou com um aumento desse ritmo de velocidade. É importante perceber o quanto é delicada essa relação. Se eu estou fazendo uma tarefa e eu acelero a minha velocidade e eu percebo que ao acelerar a minha velocidade, o meu ritmo, o meu movimento começa a cair de padrão, eu tenho que regular essa velocidade para não perder padrão de movimento. A mesma coisa com carga. Se eu começo a fazer um treino de potência ou de força e começo a deslocar a carga, e à medida que eu desloco um pouco mais de carga, eu sinto que eu perco os pontos de performance, eu preciso descer um pouco essa carga para não perder virtuosidade e para manter minha consistência. Se você respeitar esses princípios, você fica longe de sofrer lesão. Mas vamos dar uma recapitulada. O CrossFit é constantemente variado. O CrossFit tem movimentos funcionais. O CrossFit tem alta intensidade. E quando a gente fala de alta intensidade, a gente tem que respeitar dois princípios, né? A virtuosidade e a consistência. Aqui na CrossFit 198 a gente colocou até quatro itens a serem respeitados antes de você se aventurar na mais alta intensidade. E quando a gente fala em respeitar esses 4 itens, vai levar bastante tempo para você chegar nesse nível. Mas o primeiro deles é ter uma base atlética, um score mínimo, né? Você ter uma condição mínima de força e de resistência muscular e também de coordenação para manter a tua postura e o controle da tua linha média. E também as suas articulações suportarem gestos mais amplos. Então não adianta um aluno querer se aventurar em gestos tão complicados ou em habilidades de potência que vão exigir uma absorção de energia muito grande nas suas articulações sem ter um mínimo desenvolvido de força e de resistência muscular e de adaptação fisiológica nas articulações. A base atlética é super importante. O segundo item aqui na CrossFit 98 é a mecânica, tem muito a ver com virtuosidade. Você tem que dominar bem o gesto, entender o seu corpo em movimento, ter uma noção do teu corpo no espaço e no espaço que você está posicionado, e todo gesto, todo o trabalho do teu corpo, as articulações trabalhando, sentindo o peso do corpo nos pés, nas mãos, não importa em que habilidade seja, mas você sentindo essa transferência, controlando muito bem esse corpo pela cintura pélvica, pela cintura escapular. Então a mecânica, ela é um processo muito demorado. Eu normalmente brinco aqui que para a gente começar a ter respostas, né, um feedback melhor em coordenação, em mecânica, né, em virtuosidade, leva aí 5 anos de prática regular. O terceiro item é a consistência. Não adianta a gente ter um gráfico, né, avaliando a tua intensidade, o teu ritmo no treino, e esse gráfico cair da metade do treino para baixo. Então você tem que tentar manter o ritmo e a queda desse gráfico o menor possível. Então não adianta eu fazer uma carga elevada ou colocar um ritmo muito elevado que na segunda ou na terceira volta do treino, ou na metade do treino, eu tenha que fazer uma parada para respirar. É muito mais interessante eu descobrir um ritmo bom para conseguir ser consistente. E talvez um dos recursos mais comuns no CrossFit, a gente acaba usando muito aqui na 198, são os EMONs.
São os treinos que a gente põe cada movimento em 1 minuto. É justamente para essa finalidade, para desenvolver a percepção de consistência, desenvolver a dosagem do ritmo. Bom, se você tem base atlética boa, se você tem uma boa mecânica, né, domina bem os gestos, se você tem consistência, aí você está livre para ser intenso. Aí você pode se aventurar em subir suas cargas, você pode se aventurar em colocar muito ritmo, né? Acelerar o ritmo e tentar diminuir os seus tempos. Ou você pode se aventurar em percorrer o máximo de distância possível. Quando a gente fala percorrer o máximo de distância possível, isso pode ser exemplificado no aumento do número de repetições, ou no aumento do número de metros no remo, ou de metros numa corrida, ou de voltas num treino com 2 ou 3 exercícios. Valeu, galera! Espero que tenha ajudado aí. Um abraço.